Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 2 desse terceiro módulo. E a nossa aula de hoje, pessoal, essa segunda aula é sobre a estrutura mínima necessária para eu poder realmente começar o meu projeto digital. Então, pessoal, talvez você chegou agora nesse momento falando assim, tá, eu já entendi a mentalidade, as características que eu preciso ter como construtor do meu projeto, eu já entendi o que é um projeto digital, eu já caminhei ao longo dos fundamentos, né, da parte estrutural, da parte do alicerce desse projeto, já revisei tudo isso e agora eu também já tenho total clareza sobre o meu público-alvo e sobre a persona que eu quero atingir. Feito tudo isso, agora chegou a hora da gente realmente começar a colocar em prática, né, tudo isso e realmente tirar minha ideia do papel. É o momento de eu começar a construir a minha presença digital e de ter a minha estrutura mínima que a gente fala. Pessoal, e aí quando chega nessa parte, quando chega nesse momento, nessa etapa, muitas pessoas se desesperam, achando que agora é a hora que eu vou ter que ter um investimento altíssimo, a hora que eu vou ter que buscar ferramentas extremamente complexas, a hora que eu preciso ter um site completamente moderno, bonito e com alto poder de investimento. E ali as pessoas elas começam a travar ou a se desesperar porque elas entendem que isso tudo é necessário. E calma, pessoal, não é dessa forma que as coisas funcionam. Nosso propósito aqui é te ajudar a tirar a ideia do papel mas com custo-benefício para quem está começando da forma correta. E mais do que tudo isso que a gente falou, o importante é você começar pelo básico bem feito. Né, pessoal? O grande segredo ainda é fazer o arroz com feijão bem feito. Né? Se você faz o básico bem feito, com consistência, com continuidade, isso é o que vai garantir a continuidade, a escalabilidade, né, e o crescimento saudável do seu negócio, tá, pessoal? Então, o ponto é, dentro da estrutura mínima, algumas características elas precisam existir. Você precisa conseguir passar confiança, credibilidade, você precisa passar uma mensagem clara para o seu cliente, você precisa, claro, entregar uma presença visual atraente também, para que o cliente entenda o que ele está vendo. Você precisa construir uma presença intuitiva, né, um processo de navegação facilitado para que ele consiga navegar com facilidade, principalmente quando o seu público é mais leigo na parte de mexer, né, dentro do seu ambiente. Então é importante você ter isso claro e aí a persona vai ter te alertado dessas coisas. Mas vamos lá, pessoal. Seguindo dessa forma, o que é uma estrutura mínima que a gente fala, né? O que é essa estrutura básica inicial bem feita? É um conjunto de elementos básicos que você precisa para atuar dentro do online, dentro do digital, que é o que vai gerar confiança, o que vai deixar você pronto para conseguir atrair pessoas, né? Seja para um conteúdo, seja para um produto, você consiga atrair, prender essa atenção, despertar esse interesse, construir um desejo e fazer com que essa pessoa realize uma determinada ação. Então, você prende a atenção, você consegue gerar interesse, transmitir desejo e fazer com que essa pessoa ela realize uma ação. Isso é o que constrói uma presença mínima. Se a tua presença mínima, se a sua estrutura mínima, ela tiver essas características, você já está começando da maneira correta. E vamos lá, o primeiro lugar, o primeiro local que você pode construir uma presença mínima, pessoal, é justamente a rede social e é justamente usar um perfil estratégico lá no seu Instagram. Acho que a gente tem que se beneficiar daquilo que está em alta, das redes sociais que estão consolidadas no mercado. O Instagram hoje tem sido um excelente ambiente para isso. Então, você precisa construir um perfil lá, mas um perfil, como eu disse, estratégico, né? E o que é um perfil estratégico? Um perfil com um nome profissional, um nome claro, né? Que pelo nome a pessoa já consiga talvez entender exatamente o que você faz. Com uma foto de perfil com uma boa nitidez. Se for de você enquanto pessoa, uma foto clara do seu rosto, o mais próximo do seu rosto possível. E aí você pode ir lá no meu Instagram
e usar a minha referência, né? Você vai ver que você consegue visualizar o meu rosto com bastante facilidade. Mas se é de uma empresa, a sua marca, né? A sua logo bem apresentada, de boa qualidade, de boa resolução, com boas cores, né? Com bons elementos visuais, com ícones diferenciados, né? Então também busque isso, né? Se você ainda não tem a logo pronta, busque construir uma logo que vai respeitar essas estratégias de cores que o mercado oferece, que ele disponibiliza. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essas tendências de cores e tudo mais que você pode aplicar já na construção da sua logo, porque isso também te ajuda nessa apresentação, tá bom? Uma bio, pessoal, que deixe clara a sua proposta. As pessoas às vezes não sabem utilizar a bio do Instagram. É justamente aquelas informações que ficam lá no topo. Quando você acessa o perfil da pessoa, existem algumas informações que ela pode apresentar ali. Tem um limite de caracteres, mas é um limite suficiente para você conseguir se apresentar e apresentar a sua proposta de valor. Entendeu? Para que as pessoas, elas pensam assim, naquela pessoa que chegar até o seu perfil e não te conhece, ela consegue entender com clareza exatamente o que você faz e o que você entrega de valor, porque se ela conseguir identificar isso, se quem chegou não é uma persona ideal, beleza, ela entendeu, mas ela não se encaixa. Mas se ela for uma persona, ela vai entender e vai haver o interesse de, consequentemente, prender a atenção dela, despertar o interesse, desejo e ação, como nós tínhamos conversado. Então isso também é muito importante. E por último, pessoal, como eu falei, uma ação. Então, na bio, é muito importante que você sempre tenha um link de ação. Né? Você precisa direcionar o cliente para alguma coisa, para um site, para um contato de WhatsApp, para sua loja virtual. Você precisa direcionar esse cliente para algum local onde ele vai realizar uma determinada ação. Né? E a ação de talvez capturar esse lead, a ação de repente levar ele a comprar e adquirir alguma coisa, a ação de simplesmente ele acessar um ambiente que você quer que ele visualize, então você está usando o perfil do Instagram como uma isca para ele chegar até ali, dali ele ir adiante onde você precisa. Então, o perfil de Instagram estratégico já vai te ajudar muito nessa estrutura mínima da construção do seu projeto, tá bom? Segundo, pessoal, um contato direto, um canal de contato direto que facilite o cliente a falar, a encontrar você. Isso é muito importante. Seja o WhatsApp Business, seja o e-mail, seja o direct ou um site que você tenha, é importante o cliente saber onde ele te encontra e de que forma ele consegue falar com você. Isso facilita muito. Eu vejo muitos sites, né, muitas lojas virtuais, por exemplo, ou às vezes até perfis nas redes sociais que você não consegue ter facilidade na comunicação, você não consegue encontrar um número para falar, não tem um link que direciona para lugar nenhum. Às vezes nos próprios sites você não consegue saber aonde você fala com a empresa, com a equipe, onde você consegue tirar uma dúvida, né, pedir um suporte, falar sobre qualquer assunto. Você precisa ter clareza nisso. Por quê? Porque tudo que você dificulta dentro desse processo para o seu visitante, né, para quem está comprando de você ou visualizando o seu ambiente, você está talvez deixando de converter algumas pessoas pela dificuldade dessas informações, né, do acesso a essa informação. Então você precisa ter um canal direto, fácil do cliente te encontrar, tá bom? Outro elemento, pessoal, um conteúdo de valor inicial. As pessoas às vezes acreditam que precisa de um perfil, por exemplo, no Instagram, já com 100, 200, 300 posts e publicações. Pessoal, o volume é muito importante, com certeza. Né? No longo prazo, ele vai te credenciando como alguém que fala sobre isso, que domina isso, que está há bastante tempo no mercado, que gera bastante conteúdo, e isso anima o consumidor, né? O visitante, a pessoa que consome isso. Mas mais do que isso, é importante bons conteúdos, né? Bem construídos, tanto visualmente falando, né? Quanto na profundidade, na clareza da mensagem que você quer deixar. Então, isso é muito importante. Ter consistência, ou seja, ter constância e consistência. Constância em ter volume de postagens, criar um plano de ação e falar, eu vou postar toda semana, uma, duas, três vezes.
e ter constância nisso e consistência de fazer bem feito todas as vezes, né? De começar um conteúdo num determinado nível e manter isso. Então, diante desse cenário, eu já te deixo um alerta. Se você precisa tem dificuldades na construção de uma qualidade do conteúdo e você sabe que você perde muito tempo com aquilo, a tendência é que no longo prazo você não consiga manter esse nível de qualidade e de intensidade, de volume, muito grande. Então, crie uma qualidade minimamente suficiente para que você consiga manter isso no longo prazo. Ah, não, mas eu terceirizo isso, eu tenho uma empresa contratada que faça a criação para mim, eu tenho orçamento para isso, perfeito. Mas se você ainda está centralizando em você essa construção, tanto do conteúdo escrito, do que vai ser colocado ali, mas também da construção da parte criativa de imagem, é importante você fazer justamente uma construção mínima suficiente que você consiga manter, tá bom? Então isso é muito importante e principal, pessoal. Lembra que eu falei sobre a rede social e a bio tem algumas algum espaço com alguns caracteres para você se apresentar, mas às vezes ele não é o suficiente. O cliente entendeu o que você faz. Então, diante desse cenário, o que é bem necessário? Alguns posts de maneira fixada, talvez, ou alguns posts iniciais, você continuar se apresentando. Quem você é, né? Ou quem sua empresa é, né? Quais são sua visão, seus valores, a sua missão, é, qual problema você resolve, qual transformação você pode entregar. Então, compartilhe em alguns posts, transmita essa mensagem, mesclando com os seus conteúdos naturais que você vai fazer, porque mesmo que você ainda não tenha 100, 200, 300, 500 posts, mas você tem uma mensagem clara sendo transmitida ali desde o início do seu perfil. E aí, como eu falei, você está construindo sempre coisas estratégicas e sempre extremamente necessárias, tá bom? E claro, como eu falei, crie uma rotina minimamente consistente, né? Você precisa ter sempre uma continuidade das coisas, né? O seu cliente precisa ver o lado dinâmico das coisas, né? Diferentes posts, diferentes conteúdos. Ele entra no seu site, você tem um ambiente de blog, ele está sempre se movimentando com conteúdos novos. Ele entra na primeira página da sua loja virtual e vê sempre uma renovação e uma repaginação dos produtos que estão lá, nos lançamentos, nas novidades, nas promoções. Ele vê sempre uma diversidade de banners, por exemplo. Então, tudo isso é importante. O cliente ele precisa ver esse movimento acontecendo, né? E isso vai passando para ele sempre uma satisfação maior, uma credibilidade maior, uma segurança maior e uma possibilidade maior dele se tornar um cliente seu, né? Realmente um consumidor seu do seu projeto digital. Tá bom, pessoal? E também, pessoal, lembrar vocês, né, sobre 3 erros comuns que muita gente comete para você já evitar. Então, primeira coisa, esperar estar tudo perfeito para poder dar o primeiro passo. Pessoal, não existe um momento perfeito. O momento perfeito é hoje, é o agora, é com aquilo que você tem. Porque se você já fluiu até aqui nesse curso aplicando o que a gente conversou, o que é necessário para começar você já tem enraizado, desenvolvido, sendo lapidado na sua característica enquanto empreendedor e também no seu negócio. Então, não espere o momento perfeito. Comece e ajuste ao longo do percurso, ao longo dessa jornada. Então, não paralise com esse senso de perfeccionismo, porque isso só está te paralisando e evitando que você dê o primeiro passo, tá bom? Segundo elemento principal, pessoal, você acaba esperando, né, tudo ficar pronto. Né? Eu só vou começar quando a rede social estiver pronta, o site estiver pronto, a loja virtual estiver pronta, e enfim. Não, pessoal, é um processo, é uma construção, é uma jornada. Então suba um degrau de cada vez, né? E desfrute de cada degrau que você está subindo e vá melhorando essa experiência ao longo do tempo. Porque cada vez o seu projeto vai ficando melhor e maior, cada vez você vai conseguindo se posicionar de forma mais forte, de forma mais assertiva, a sua marca vai chegando a mais pessoas, a mais regiões, então é um processo. Comece com a estrutura mínima e vá crescendo gradativamente, tá bom? E dito isso então, pessoal, a gente basicamente chegou ao final da nossa aula, a gente fecha essa nossa segunda aula desse terceiro módulo.
Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez eu queria deixar uma tarefinha de casa para você. Então pega um caderno, uma caneta, abre o seu bloco de notas e se faça as seguintes perguntas e busque as seguintes respostas. Eu já tenho o meu perfil das minhas redes sociais criados e otimizados? Se você não tem ainda, crie, e se você já tem, revise. Deixe eles bem otimizados, como eu falei, o perfil de maneira bem estratégica. Isso é muito importante para esse início da jornada. Segundo, as pessoas, elas estão entendendo, através da minha bio do Instagram, a mensagem que eu quero comunicar, a mensagem que eu quero entregar, a proposta de valor que o meu produto ou serviço oferece? Revise isso. Terceiro, eu tenho deixado de forma clara, de forma facilitada, o meu CTA, a minha chamada para ação. Tá fácil, tem um link clicável, eu estou facilitando o processo do meu cliente. Talvez você deixe o seu número lá na bio, mas ele não é clicável, facilita, dificulta para o cliente, né? Ele tem que selecionar, copiar o número, salvar para poder te chamar. Ele deixa de te chamar por conta disso. Facilite sempre a vida do cliente. Então revise se eu tenho uma ação já habilitada lá e se essa ação está de uma forma bem facilitada para o meu cliente, para o meu seguidor, para a pessoa que te acompanha, tá? E uma vez que você conseguir revisar essas perguntas e respostas e tiver ok, bom, pessoal, aí você já conseguiu transformar o seu perfil, né, transformar a sua rede social em um perfil estratégico. E aí ele já começa a se tornar uma primeira presença digital que já vai começar a te trazer bons resultados, credibilidade e qualidade, tá bom? Então revise isso e mais uma observação. Lembre de colocar alguns posts transmitindo quem você é, a mensagem que você quer entregar, a proposta de valor que você entrega, o problema que você resolve, para que isso fique claro para o cliente desde esse primeiro momento e a partir disso você consiga fluir nessa continuidade dos conteúdos, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula e eu te espero na nossa próxima, na nossa terceira aula desse terceiro módulo, tá bom? Um abraço, pessoal. Eu te vejo lá na próxima aula.